Na noite seguinte ao Natal, acordei em uma casa vazia. Minha família inteira tinha desaparecido, partindo às escondidas para uma viagem luxuosa paga com meu dinheiro. Sobre a mesa, apenas um bilhete frio. Cuide da casa. Termine as sobras. Quando voltaram e cruzaram a porta, não imaginei que aquele momento seria o início de uma revelação amarga. Meu nome é Jenna, tenho 25 anos e só hoje consigo enxergar a ingenuidade que me dominava 3 anos atrás, quando decidi continuar morando com meus pais depois de terminar a faculdade. Eu havia acabado de conquistar o diploma em ciência da computação e conseguido um excelente emprego como arquiteta de dados em uma grande seguradora. O salário era alto, impressionante para quem acabava de sair da universidade. Eu poderia ter alugado meu próprio apartamento, talvez até um aconchegante de um quarto no centro da cidade. Mas meus pais tinham outros planos. Numa noite abafada na nossa cozinha apertada, minha mãe, com aquela expressão aflita que usava sempre que o assunto era dinheiro, disse: Jenna, querida, precisamos muito de você. As prestações da casa estão nos sufocando. O que seu pai ganha não dá mais. Ele apenas assentiu, exausto. Se você puder ficar e nos ajudar por algum tempo, faria toda a diferença. Somos família. Devemos permanecer unidos. Eles pediram uma contribuição mensal para a hipoteca. Na época, me pareceu justo. Eu economizaria no aluguel e ainda ajudaria os meus. Além disso, não teria de me preocupar com compras ou refeições, pois minha mãe garantiu que cuidaria de tudo. Ela reforçou: pense bem, você chega do trabalho e encontra sempre a mesa posta, nada de contas extras nem de serviços da casa, e ainda estará apoiando suas irmãs. Minhas gêmeas, Sarah e Emma, tinham 14 anos, barulhentas, desastradas, sempre rindo de qualquer coisa. Eram adolescentes típicas e eu as adorava. Assim aceitei. Passei a transferir religiosamente o valor todos os meses para a conta deles. E não parava por aí. Também arcava com parte das compras de mercado, muitas vezes mais algumas centenas de dólares. No começo, parecia uma vida equilibrada. Eu chegava exausta do escritório e encontrava o cheiro do frango assado de minha mãe, o molho encorpado do espaguete ou o ensopado que era seu orgulho. Era reconfortante não ter de pensar em cozinhar depois de um dia cheio. Nas reuniões de família, meus pais me exibiam como um troféu. A Jenna está brilhando no trabalho, minha mãe anunciava, inchada de orgulho, e ainda nos ajuda a manter a casa. Temos muita sorte de ter uma filha tão responsável. Eu absorvia aquele reconhecimento como quem bebe água no deserto. Sentia que estava cumprindo um papel maior, sustentando algo que era mais importante que meus próprios desejos. Enquanto amigos da faculdade reclamavam das contas de aluguel e alimentação, eu me vangloriava em silêncio da minha escolha. E comecei a comprar presentes caros em todas as datas importantes. Para minha mãe, um colar reluzente. Para meu pai, ferramentas sofisticadas. Para as gêmeas, os itens da moda, tênis de marca, eletrônicos, cartões presente. Em troca, os presentes que recebia eram claramente improvisados. Um conjunto barato de velas, um casaco de liquidação que nem servia, um vale para um restaurante que eu nunca tinha mencionado. Na época, ignorei esses sinais, acreditando que bastava estar sustentando todos e vivendo sem preocupações. 6 meses depois, percebi que a máquina de lavar não funcionava direito. Sem pensar 2 vezes, comprei outra. Custou caro, mas considerei um investimento para todos. Eles comemoraram como se fosse uma conquista da família inteira. Pouco depois, substituí o micro-ondas antigo, em seguida a cafeteira que só produzia líquido amargo. Cada aparelho novo era recebido com aplausos e gratidão. Ao fim de um ano morando ali, eu já havia renovado quase todos os eletrodomésticos. Não parei por aí. Notei que o sofá da sala estava em frangalhos e investi em um confortável modelo em L, sofisticado. Também reformei meu quarto, comprando cama, cômoda e escrivaninha novas. A cada compra eu sentia estar construindo não apenas um lar, mas o alicerce de uma ilusão que só mais tarde perceberia ser cruelmente unilateral. Todos adoravam as melhorias que eu fazia na casa. Mas, pouco a pouco, algo começou a mudar de forma silenciosa. As palavras de gratidão foram rareando, os elogios diminuíram até soarem forçados, quase mecânicos. Às vezes, quando eu trazia algo novo, o máximo que recebia era um legal, antes de voltarem ao que estavam fazendo, como se nada tivesse importância. Ignorei. Afinal, eram minha família. Eu acreditava que eles reconheciam meu esforço, só não precisavam repetir sempre, mas o que parecia um detalhe virou rotina. Minhas irmãs começaram a exigir dinheiro como se fosse obrigação. E quando eu hesitava ou perguntava em que pretendiam gastar, logo me acusavam de mesquinha. Então corriam até meus pais, que com calma diziam que eu deveria ser mais generosa com elas. Nesse meio tempo, eu continuava melhorando a casa. Comprei móveis novos para o quarto das gêmeas, camas, cômodas iguais, mesas de estudo para cada uma. Foi uma despesa enorme, mas achei que valia a pena. Quando a entrega chegou, Emma apenas murmurou: finalmente! Eu morria de vergonha de trazer amigas aqui com aquelas coisas velhas. Nenhum agradecimento, só reclamações pelo atraso em substituir móveis que ainda estavam em uso. Também decorei o quarto dos meus pais, comprando uma cama grande, criados mudos e uma cômoda elegante. Minha mãe olhou e disse: podia ter escolhido o colchão mais caro. Esse é apenas razoável. Aquilo doeu, mas engoli em silêncio.
A situação explodiu numa quinta-feira de outubro, depois de um dia exaustivo no trabalho, em meio a um projeto que estava virando um caos. Eu só queria jantar em paz, mas, ao entrar na sala de jantar, encontrei Sarah e Emma reclamando de mim para os meus pais. Ela disse não quando pedimos dinheiro para irmos às compras no fim de semana. Sarah choramingava. Eram só 400 para roupas de inverno. Sentei-me tentando controlar a raiva. Expliquei que não tinha recusado de vez, só queria saber o que planejavam comprar. Esse valor some num piscar de olhos se não houver cuidado. Sarah revirou os olhos e retrucou. Viu? Ela não confia na gente. Acha que vamos desperdiçar o dinheiro dela. Foi então que perdi a paciência. Querem dinheiro para roupas? Trabalhem. Foi o que eu fiz na idade de vocês. O silêncio caiu pesado na mesa. Sarah ficou boquiaberta como se eu tivesse cometido um crime. Como é que é? Minha mãe disparou com voz gelada. Reforcei. Se querem gastar, arrumem emprego. Eu comecei a trabalhar aos 15, entregava metade do que ganhava para vocês e ainda comprava minhas próprias coisas. Meu pai largou o talher e me encarou sério. Isso não é a mesma coisa. Você decidiu trabalhar cedo. Suas irmãs ainda são adolescentes. Não precisam do peso de responsabilidades agora. Devem focar nos estudos e aproveitar a juventude. Estão com 17, respondi firme. Eu tinha menos quando comecei e minhas notas continuaram boas. Minha mãe rebateu de imediato. Foi uma escolha sua. Não vamos empurrar nossas filhas mais novas para responsabilidades adultas antes do tempo. A vida inteira está pela frente. O que precisam é viver a adolescência. O jantar terminou num silêncio cortante. Ninguém me dirigiu a palavra, nem sequer um olhar. Engoli a comida rápido e me fechei no quarto. Depois daquela noite, o clima em casa congelou de vez. Meus pais e irmãs passaram a me ignorar, conversando entre si como se eu fosse invisível. Eu apenas me desliguei. Trabalho, casa, jantar em silêncio e quarto. Se queriam agir como crianças, que fosse problema deles. Esse gelo durou semanas. Até que numa noite de novembro, cheguei e os encontrei todos reunidos na mesa, animados em torno de papéis coloridos. Estavam tão envolvidos que nem notaram minha entrada. Quando me aproximei, minha mãe ergueu o rosto com o sorriso mais largo que vi dela em muito tempo. Jenna, que bom que chegou na hora certa, disse, levantando-se para me mostrar um catálogo de viagens cheio de imagens vibrantes. Olha isso, disse minha mãe, empurrando o folheto em minhas mãos. As páginas brilhavam com imagens de praias tropicais, palmeiras enfeitadas pelo sol e piscinas luxuosas de resorts anunciando pacotes de férias no Havaí. Você precisa reservar as passagens e os quartos imediatamente, continuou, quase saltitando de empolgação. Se demorarmos, só vão sobrar as opções mais caras. Passar o Natal no Havaí vai ser inesquecível. Olhei para ela, depois para o folheto e novamente para ela. Era a primeira vez que eu ouvia falar dessa viagem. Com um gesto displicente, minha mãe respondeu. Já estamos planejando isso há semanas. Pensamos em cada detalhe para não te sobrecarregar. Calculamos os custos, escolhemos os hotéis, definimos as datas. Só falta comprar as passagens e confirmar a hospedagem. Meu pai ergueu os olhos dos papéis espalhados sobre a mesa e disse num tom frio e objetivo, como se comentasse a previsão do tempo. O valor total é $13.000 para todos nós. Cobre voos, hotel por uma semana e algum dinheiro para gastar. Fiquei paralisada. 4 pares de olhos me encaravam com expectativa, esperando que eu dissesse claro, sem problema, e pegasse meu cartão. Vocês enlouqueceram, respondi devagar. Eu não vou dar $13.000 para uma viagem. O sorriso alegre da minha mãe desapareceu. Não seja absurda, Jenna. Sabemos que você tem esse dinheiro. Você mesma criou aquela conta para emergências da família, lembra? Aquela a qual todos temos acesso. Tem 20 mil lá agora. Senti um peso no estômago. Era verdade. Eu havia criado essa reserva para que eles conseguissem lidar com imprevistos na minha ausência. Esse dinheiro é para emergências, disse com firmeza. Não é para férias. Lembra quando o encanamento estourou e gastamos 5 mil para consertar? Foi para isso que a conta existe. Meu pai bateu com força na mesa, fazendo os folhetos tremerem. Nós precisamos dessas férias, Jenna. Todos temos trabalhado demais. As meninas estudam sem parar. Merecemos uma pausa. E você pode juntar mais depois. Olhei em volta. Minha mãe me fuzilava com os braços cruzados. Meu pai parecia irritado por eu não ter aceitado de imediato. Sarah e Emma faziam caras tristes, como se eu fosse uma vilã. Repeti, mais devagar. Eu não vou pagar $13.000 por uma viagem ao Havaí. Procurem outra forma ou escolham um destino mais barato. Sem esperar resposta, virei as costas e subi para o meu quarto. Nem toquei no jantar. Só queria distância deles. Depois desse confronto, o clima na casa congelou de vez. Meus pais e irmãs voltaram a me tratar como invisível, ainda pior que antes. Mas sinceramente não me importei. O que realmente me corroía era terem arquitetado tudo às minhas costas, assumindo que eu bancaria. Ninguém me perguntou se eu queria ir ao Havaí, se cabia no meu orçamento ou se fazia sentido. Simplesmente decidiram que eu era o caixa eletrônico da família. O silêncio durou até a véspera de Natal. Eu já havia comprado presentes caros para todos, porque, apesar de tudo, ainda eram minha família. Também passei numa confeitaria sofisticada e comprei um bolo natalino caríssimo, coberto com buttercream de verdade e frutas frescas. Achei que, com algum esforço,
Poderíamos ter uma noite de paz e deixar essa loucura do Havaí para trás. Quando cheguei em casa naquela noite, estranhei a recepção calorosa. Minha mãe sorriu ao me ver. Jenna, que bom que voltou. Chegou na hora certa para o jantar da véspera. Sarah e Emma me cumprimentaram animadas, e até meu pai parecia de bom humor, perguntando sobre meu dia. Depois de semanas de frieza, aquilo me pareceu estranho, mas respirei aliviada. Talvez tivessem finalmente entendido que a viagem era impossível. Coloquei os presentes debaixo da árvore e me sentei para jantar. Minha mãe havia preparado uma refeição completa. Carne assada, purê de batatas, caçarola de vagem. Conversamos como se nada tivesse acontecido. Sarah contou sobre a prova final de química. Emma comentou sobre o concerto de Natal, em que o coral da escola se apresentou, enquanto meu pai trouxe algumas histórias engraçadas do trabalho. Pela primeira vez em semanas, parecia que éramos novamente uma família de verdade. Fui dormir naquela noite, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Mas ao acordar na manhã seguinte, no próprio Natal, a casa estava mergulhada num silêncio estranho. Normalmente, o dia começava com barulho pela cozinha. Minha mãe preparando um grande café da manhã, as gêmeas brigando por causa dos presentes e meu pai assistindo futebol com um volume insuportavelmente alto. Dessa vez não havia som algum. Vesti-me e percorri o corredor, chamando por todos. Os quartos de Sarah e Emma estavam arrumados, as camas esticadas, o que por si só já era sinal de algo errado. Desci as escadas, repetindo em voz alta: Mãe? Pai? Onde vocês estão? Nenhuma resposta. Foi então que vi o bilhete em cima da mesa da sala, ao lado da árvore iluminada. Minhas mãos tremiam quando peguei e comecei a ler. Querida Jenna, surpresa. Decidimos passar o Natal no Havaí, afinal. Compramos as passagens e reservamos o hotel há um mês, logo depois de te contar sobre a viagem. Usamos o nosso dinheiro para o sinal, para que você não desconfiasse. Mas hoje de manhã, transferimos $13.000 da sua conta de emergência para quitar o restante. Já que você não quis participar e se mostrou contra desde o início, achamos melhor que ficasse em casa. Pode cuidar da casa e aproveitar as sobras da ceia. Não se preocupe conosco, estaremos vivendo dias maravilhosos nas praias tropicais. Com amor, sua querida família. Li e reli o recado, sem acreditar. Toda a falsa harmonia da noite anterior, as conversas agradáveis, os sorrisos, tudo não passava de encenação. Eles já tinham armado tudo, e agora simplesmente tinham roubado minhas economias para me deixar sozinha no Natal. A raiva subiu tão forte que mal consegui raciocinar. Meu corpo inteiro tremia de ódio. O detalhe final, mandando-me comer restos e vigiar a casa como se eu fosse empregada, foi o golpe mais cruel. Sua amorosa família. Que piada amarga. Por um instante pensei em ligar imediatamente, gritar até que minha voz se desfizesse, despejar todo o rancor que me sufocava. Mas logo recuei. Qual o sentido de me desgastar com quem já havia mostrado que não se importava comigo? Para que eles dar o prazer de saber o quanto me feriram? Não, havia um caminho melhor. Algo inteligente, que deixasse claro o quanto eu desprezava aquele gesto. Peguei o celular e disquei para Jéssica, colega de trabalho. Ela havia comentado meses antes que a tia estava alugando uma casinha. Oi, desculpa incomodar no Natal. Aquela casa ainda está disponível? Perguntei. Ela se surpreendeu, mas confirmou que sim. Muito interessada, respondi de imediato. Pedi o número da tia e em poucos minutos já estava combinando uma visita. A senhora atendeu com surpresa pela data, mas parecia feliz em ter alguém interessado. É pequena, mas está em boas condições, explicou. Não é mobiliada, tudo bem? Perfeito, respondi sem hesitar. Marcamos para aquela mesma tarde. Dirigi até o endereço. Era uma casinha charmosa em um bairro tranquilo, a uns 20 minutos do meu trabalho. 2 quartos, sala aconchegante, banheiro simples, mas tudo limpo e organizado. Quando pretende se mudar? Perguntou ela após mostrar os cômodos. Amanhã, respondi, se for possível. Ela regalou os olhos, mas sorriu satisfeita. Se puder pagar o depósito hoje, não vejo problema. Fiz o cheque na hora, incluindo o primeiro aluguel. Ela me entregou as chaves com um sorriso caloroso. Bem-vindo ao seu novo lar. Voltei dirigindo para a casa dos meus pais, com uma sensação que não sentia havia anos. Liberdade. Respirei aliviada, já arquitetando um plano que faria minha suposta família amorosa provar do próprio veneno. No dia seguinte, ainda em dezembro, liguei para uma empresa de mudanças. Pedi urgência absoluta e disse que pagaria extra. Dinheiro não seria problema. Eu tinha minhas próprias reservas, e principalmente, havia decidido que nunca mais sustentaria quem só sabia me usar. Quando os carregadores chegaram, percorri cada cômodo com uma prancheta na mão, indicando o que deveria ser levado. A máquina de lavar nova, a lava-louças, o micro-ondas, a cafeteira, tudo me pertencia. Guardei cuidadosamente durante 3 anos, cada recibo em uma pasta organizada no meu quarto. Cada eletrodoméstico, cada móvel, cada eletrônico comprado estava documentado em meu nome. Levem o sofá em L, apontei, e também a mesa de centro. As cadeiras da sala de jantar, todas às 6. Subi até o quarto de Sarah e Emma. As camas, as cômodas, a escrivaninha, ordenei. Tudo vai. Fiz o mesmo no quarto dos meus pais. A cama king size que eu havia comprado meses antes, os criados mudos combinando, o conjunto de armários, tudo foi para o caminhão. A sala ficou quase vazia, restando apenas os móveis velhos de antes das minhas melhorias.
A cozinha parecia deserta sem os equipamentos que eu havia comprado. Mas o ápice foi retirar a televisão de 65 polegadas, comprada recentemente. Custara quase $2.000, e todos tinham vibrado quando a levei para casa. Meu pai passara dias ajustando canais esportivos e serviços de streaming. Do meu quarto, levei absolutamente tudo. Cama, escrivaninha, estante, cômoda e até o tapete que escolhi para dar conforto. Quando terminaram, a casa parecia ter sido saqueada, o que, de certa forma, era verdade, só que eu estava apenas retomando o que era meu. Na minha nova casa, passei a tarde orientando onde cada item deveria ficar. O sofá encaixava perfeitamente na sala, a TV gigante parecia feita sob medida para a parede principal. À noite, sentei no meu novo lar, comendo comida chinesa e assistindo Netflix no meu televisor recuperado. Pela primeira vez em meses, senti um relaxamento pleno. Minha família estava fora havia uma semana, e nesse período não recebi uma única ligação, nem uma mensagem de Natal. Era como se eu não existisse, a não ser quando precisavam do meu dinheiro. Mas eu sabia que isso logo mudaria. Por curiosidade, entrei no Facebook da minha mãe, várias fotos do Havaí, na praia, em restaurantes caros, na piscina do resort, todos bronzeados e sorrindo. A legenda em uma delas me fez rir alto. Com a família que mais amo, só com quem realmente importa. A mesma família que havia roubado $13.000 de mim, a pessoa que sustentava aquele estilo de vida há anos. Fiz uma captura de tela e guardei. Pressentia que seria útil. Chegou o primeiro dia de janeiro, data prevista para o retorno deles. Passei a manhã organizando minha nova casa, montando meu escritório no quarto extra e aproveitando o silêncio que finalmente era meu. Perto do meio-dia, o telefone começou a tocar. Vi o número da minha mãe, deixei cair na caixa postal. Depois foi meu pai, depois Sara, depois Emma. Não atendi nenhum. À tarde, as chamadas cessaram, mas vieram as mensagens. Jenna, onde você está? Voltamos e a casa está vazia. Cadê os móveis? Escreveu minha mãe. Ligue já, precisamos conversar, mandou meu pai. Cadê minha cama? Onde está tudo? Reclamou Sara. Mamãe está surtando, nos atenda agora, implorou Emma. As mensagens foram ficando cada vez mais desesperadas, até que minha mãe mandou uma longa ameaça. Chamaria a polícia para me denunciar por roubo. Gargalhei. Que chamasse, eu tinha cada recibo guardado. No fim do dia, o tom mudou. Jenna, querida, acho que houve um mal-entendido. Precisamos conversar. Me ligue, por favor. Resolvi encerrar o jogo. Retornei a ligação. Ela atendeu imediatamente. Jenna, graças a Deus. Onde você está? O que aconteceu com a casa? Estamos dormindo em colchões infláveis. Eu me mudei, respondi com calma, e levei o que era meu. Seus móveis, Jenna. Essa era a mobília da família. Você não podia simplesmente tirar tudo. Posso sim. Paguei cada item com meu dinheiro. Tenho recibos de todos. O silêncio foi pesado. Quando ela voltou a falar, a voz soava frágil, quase suplicante. Por favor, volte para casa. Podemos resolver. Arrependemos-nos da viagem ao Havaí. Devíamos ter feito diferente. Vocês roubaram $13.000 de mim, respondi fria. Me deixaram sozinha no Natal com restos de comida enquanto viajavam com o meu dinheiro. Vamos devolver, eu juro. Vai demorar, mas devolveremos cada centavo. Não quero mais o seu dinheiro. Acabou. Como assim acabou? Não volto. Não pago mais a hipoteca, não compro mais móveis, não financio roupas para gêmeas. Não sou mais o caixa eletrônico desta família. Ouvi o choro dela do outro lado da linha. Jenna, por favor. Não temos como arcar com a casa sem você. As meninas se formam este ano, precisamos pensar na faculdade delas. Desliguei. Tentaram ligar mais vezes naquela noite, mas ignorei todas. Eventualmente desistiram. Isso foi há 6 meses. Continuo na minha casinha alugada e adoro. Estou economizando como nunca, guardando mais de $2.000 por mês para em breve comprar minha própria casa. Troquei todas as senhas bancárias e encerrei a antiga conta de emergência. O que restava, depois do roubo, transferi para minha poupança privada. Segundo parentes, meus pais estão trabalhando dobrado para bancar a hipoteca e sustentar Sara e Emma. Estão aflitos com a faculdade das gêmeas. Pois bem, que aprendam a se virar como todos os pais normais, usando seu próprio dinheiro ou financiamentos estudantis. Eles acreditavam que eu sempre seria a fonte inesgotável, refém da culpa e da manipulação. Mas estavam errados. Agora sentem na pele o que significa viver sem o meu dinheiro. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!